Eita, glória a Deus, aleluia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Hoje, graças a Deus, eu já comecei já aqui na minha ministração, já aqui colocando aqui um hino da harpa cristã. E é muito bom. A Bíblia diz que todo ser que respira louva ao Senhor. Nós temos que louvar o nosso Deus também. E eu acho muito bonito esse hino da harpa cristã. Davi escreveu muitos salmos que eram hinos, né? Salomão, os provérbios. E hoje me deu vontade de botar aqui para ouvir. Eu gosto muito desse hino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Agora. Oh, porque Jesus me ama. Aleluia. Mas também te chama. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Aqui estamos mais uma vez aqui para partilhar aqui uma palavra vinda do céu, vinda de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. E hoje eu tenho aqui um tema aqui do meu sermonete. Sempre eu gosto de fazer um pequeno rascunho para que não seja uma ministração muito enfadonha, que seja uma coisa mais sucinta, mais breve. E hoje eu coloquei aqui, nós sabemos que tem muitas coisas que a gente faz que desagrada a Deus. Mas se a gente for para fazer, escrever num papel, vai dar mais ou menos umas 30, 40 ou 100 ou 1000 laudas de papel de tantas coisas que a gente faz para desagradar a Deus. Mas eu coloquei só 4 coisas aqui que não agrada a Deus. Eu só coloquei 4. Isso é as 4 minhas que eu acho em mim. Eu só posso falar de mim. E quem tá ministrando a palavra sou eu. Eu pedi direção a Deus para que eu pudesse falar isso. E para que Ele venha remover isso de mim, esses defeitos de caráter. Que na verdade, quando nós estamos no mundo, os nossos defeitos eles são distorcidos. Você perde toda a sua moral. Então é preciso que Deus venha remover esses defeitos de caráter da gente. E tem muitas coisas que desagradam a Deus. Mas eu coloquei aqui 4 coisas que desagradam a Deus. Que na verdade são muitas. Tem muitas coisas que eu faço que desagradam a Deus. Mas aqui dentro da Bíblia eu pude encontrar essas 4 que é mais forte dentro de mim que precisa ser tirado. E tenho certeza que nesse dia, nessa tarde, nessa noite, aonde esse áudio chegar, vai ter pessoas que vai se identificar e vai pedir essa libertação a Deus também. A primeira dessas coisas que eu peço a Deus para vir me remover esse defeito que eu tenho, quando nós vivíamos no mundo. Hoje, graças a Deus, nós procuramos andar em santidade. Mas essas coisas nos afastavam de Deus. Quando pensamos em pecado, muitas vezes associamos as coisas terríveis, como assassinato ou adultério. Mas também há várias coisas mais comuns que são pecado e não agradam a Deus. Só porque acontece com muito
não significa que não tem problema. Todo pecado é ruim e devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus quando reconhecemos esses erros em nossa vida. Meus queridos, um dos pecados que me incomodava, que me contrariava muito a Deus, era a mentira. Em mim, eu sabia manipular muito bem, manipulado, quando eu queria uma coisa. E nós sabemos quem é o pai da mentira, né? Hoje nós temos o conhecimento, por isso é que nós queremos andar em santidade e falar a verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. E quando nós estamos falando a verdade, nós andamos em santidade. Então a primeira dessas coisas que desagradavam a Deus, a minha pessoa, era exatamente a mentira. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 22, diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Amados, a verdade, ela prevalece em todo lugar que você chega. Deus ama a pessoa que anda na verdade. Deus ama a pessoa que anda certo, correto. E um dos defeitos que eu peço a Deus para remover é a mentira. A segunda é a indiferença. Em meio à correria da vida, é muito fácil cair na indiferença. Aquela pessoa que está sofrendo do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, não é problema meu, mas essa atitude é terrível. Não podemos resolver os problemas de todo mundo, mas o mínimo que podemos fazer enquanto cristãos é ter compaixão da dor dos outros. A indiferença é sinal de falta de amor de Deus no coração. Aqui é onde entra também, amado, aquela palavra que a gente recitou ontem do sacerdote e do levita e do samaritano, a parábola do samaritano. Nós temos que ter também amor ao nosso próximo, seja aqui ou acolá. Nós não podemos ter indiferença não, achar que nós somos melhor do que o outro. Então aqui no livro de João, capítulo 3, 17, 1 João, você que tem sua Bíblia, é bom acompanhar, porque a gente fica mais atenado, fica mais entendido. Primeira João, capítulo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É sério isso aqui, viu, amado? Às vezes a minha indiferença faz com que eu me afaste de Deus, porque eu acho que eu tenho mais do que aquela pessoa e não posso fazer nada por ela. Se ela quiser, ela vai fazer a correria dela, vai estudar, vai trabalhar. Então, um dos defeitos de caráter que eu peço a Deus também é isso daí. A remoção dessas indiferenças que eu tenho. Indiferença com o irmão, indiferença com o vizinho. Então, aqui no livro de 1 João fala isso. Versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão
em necessidade, fecha-se o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele. Não tem como o amor de Deus. Se Deus diz que nós temos que amar o próximo como a ti mesmo, então eu peço a Deus para Deus vir tirar isso de mim também. O terceiro que eu peço a Deus para vir remover de mim, que na verdade são muitos defeitos de caráter que eu tenho, mas eu estou citando 4, para que seja bem breve aqui a nossa ministração, mas que dá para você fazer uma análise de você e pedir a Deus para remover, que eu tenho certeza que Ele remove, porque Ele diz que tudo que pedires em oração eu te darei. E o terceiro é o egoísmo. Às vezes a gente só quer pensar na gente. Em meio à correria da vida é muito fácil cair na indiferença. E é onde Deus vai e entra com o amor ao próximo. E o egoísmo, que é o terceiro defeito que eu peço a Deus para remover, muitas vezes o egoísmo vem do mesmo lugar que é a indiferença. A luta pela sobrevivência é difícil, mas não podemos pensar só em nós próprios. Se Jesus tivesse sido egoísta, todos nós estaríamos condenados. Não é verdade? O egoísmo destrói relacionamentos e provoca muitas lutas. Mas quando procuramos o bem um dos outros, encontramos mais paz e felicidade. Eita, glória a Deus! Que o Espírito Santo de Deus venha sempre trazer essas palavras para que a gente possa vir ser transformado mesmo por Deus. Esse daqui é o terceiro que eu botei na minha vida para Deus tirar, para Deus já começar a trabalhar na minha vida. É o egoísmo. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16, diz assim: pois onde há inveja e a ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de malícia. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja e a ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Às vezes, amado, você vê uma pessoa comprando uma casa. Às vezes você vê a pessoa comprando um carro. Tem pessoas que não ficam satisfeitas. O egoísmo, porque ele só quer para ele. Nem diz assim, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe um carro. Que Deus te abençoe que tu conseguiu comprar essa casa. Mas o meu egoísmo é tão grande que eu só quero pensar em mim. Às vezes eu só quero achar que as coisas só podem ter que vir só para mim. E é aqui onde nós somos repreendidos. E a quarta é a minha rebeldia. Peço a Deus para tirar todo dia a minha rebeldia. Deus detesta a feitiçaria. E a Bíblia diz que a rebeldia é igualmente ruim. Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não nos submetemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos dos caminhos de Deus. Mas isso é uma armadilha mortal que só traz problemas. Procurar fazer a vontade de Deus é sempre a melhor opção. E é verdade mesmo. Deus não é cruel. Ele não se agrada dessas atitudes, porque fazem mal a nós e às pessoas em nosso redor. Deus quer o nosso bem. E Ele sempre fica feliz quando nós arrependemos do nosso pecado e está sempre pronto a perdoar. Eu mesmo, no mundo que eu vivi, era rebelde demais. Eu numa festa, se o capa pisasse no meu pé, eu já ia para cima dele, porque ele era muito rebelde. Às vezes dentro da minha casa, meu pai ou minha mãe falavam uma coisa, a minha rebeldia era tão grande que eu ia lá para cima. Às vezes eu usava até um ditado: rebeldia tem nome. Rebeldia tem muita arrogância e desagrada a Deus. Mas quando ele diz assim, Deus não é cruel,
Ele não se agrada dessas atitudes porque fazem mal a nós e às outras pessoas ao nosso redor. Deus quer o nosso bem e Ele sempre fica feliz quando nós arrependemos do nosso pecado e está sempre pronto a perdoar. Aqui no livro de 1 Samuel, bem rapidinho, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz assim: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou como rei. Amém, amados? Então, quando nós obedecemos, andando em obediência, Deus sempre nos prospera. Ele nos perdoa. Ele nos quer ver sempre andando em santidade, em obediência. Então, eu pedi a Deus para me dar uma palavra e que removesse esses meus defeitos de caráter, que são muito. Mas o primeiro que eu pedi aqui para Ele tirar de mim é a mentira. Porque eu menti muito na minha vida, principalmente na minha ativa, quando eu vivia na ativa do mundo. Mas no livro de Provérbios diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E a segunda é a indiferença. Eu queria ser diferente de todos e de tudo. E no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 17, diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É difícil, né, amado? E o terceiro é o egoísmo. Eu era muito egoísta demais. Às vezes eu estava num lugar e ali, para me fazer uso de uma substância de alguma coisa, eu pegava tudo para mim, tudo que tinha ali por perto ali, eu comprava tudo, não deixa que isso aqui é meu, e aí saía, ia fazer as loucuras sozinho. Mas aqui no livro de Tiago, capítulo 16, diz assim: pois onde há inveja e há ambição e egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Ali todo mal, pessoa que é egoísta, vai para cima, a pessoa não prospera. E a quarta que eu pedi foi a rebeldia. Eu era muito rebelde demais. Eu no sinal de trânsito, se o cabo me trancasse, eu já queria passar logo pelo lado, e se o retrovisor de a moto pegasse, eu já quebrava o retrovisor da moto, do carro do cara, por causa da minha rebeldia, que eu queria passar logo, era no sinal vermelho, que ele me trancando. Então eu pedi a Deus para tirar também esse defeito que eu tinha quando eu vivi, vamos dizer, como se fosse no banquete que ele ofereceu, Nabucodonosor ofereceu para Daniel, as iguarias desse mundo, a rebeldia. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz assim: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou como rei. Amém, meus camaradas? Que Deus abençoe, meus amados. Que Deus possa vir a cada dia abençoar cada um de nós e pedir a Deus para vir remover os nossos defeitos de caráter, em nome de Jesus. Oremos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, essa tarde, essa noite. Abençoe cada pessoa que está ouvindo esse áudio, Pai. Que nós possamos verdadeiramente nos arrepender, nos confessar os nossos pecados a Deus e pedir para Ele remover, ó Pai, aquilo que não pertence ao nosso Deus. Obrigado por tudo. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. E não deixe de levar essa mensagem a outras pessoas, em nome de Jesus.